Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Foi daqui, da Praia de Pau Amarelo, litoral norte de Pernambuco, que em 16 de fevereiro de 1630, os capitães dos postos de defesa da colônia portuguesa no Brasil se depararam com uma frota de 67 navios holandeses cobrindo o horizonte. O ataque era iminente no trecho do litoral, que hoje pertence à cidade de Paulista. No período colonial, a praia tinha mais de 30 quilômetros de território costeiro. Apesar das estratégias de defesa, não havia como monitorar toda a sua extensão. Pau Amarelo foi tomada facilmente pelos invasores holandeses. O plano do governador português Matias de Albuquerque era criar uma resistência na passagem do Rio Doce, que separava Pau Amarelo da vila de Olinda. Porém, o número de soldados holandeses era muito superior e os lusitanos não tiveram alternativa senão recuar para a vila. O conflito se encerrou em poucos dias para dar início ao primeiro capítulo dos 24 anos de invasão holandesa em território pernambucano. Até hoje, esta passagem deixou raízes profundas na cultura do Estado, na memória e no imaginário coletivo dos pernambucanos. Após uma empreitada fracassada na Bahia em 1624, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais voltou seus olhos para Pernambuco. Um dos seus principais objetivos era criar uma colônia na América e controlar os principais centros de produção de açúcar, uma das especiarias mais valiosas na época. Além disso, queria também destruir sua inimiga histórica, a coroa espanhola. A Holanda havia acabado de conseguir a independência da Espanha em 1581 e, em 1578, a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, virou uma ameaça para a aliança histórica entre holandeses e portugueses. Como Portugal não possuía príncipes herdeiros, o rei Filipe II da Espanha reivindicou o parentesco com o rei morto e anexou o país, resultando no período conhecido como União Ibérica, de 1580 a 1640. Com a Espanha no controle do açúcar, a Holanda viu sua parceria econômica com Portugal ameaçada e resolveu reagir para garantir os ganhos com a exploração deste derivado da cana. Uma das formas mais eficientes era a conquista de territórios sob domínio ibérico, e as vilas de Olinda e Recife, ambas em Pernambuco, representavam uma escolha estratégica, tanto pelo domínio territorial quanto pela abundante produção de açúcar das cidades que, juntas, chegavam a exportar mais de 1 tonelada do produto nos 137 engenhos, como eram chamadas as fábricas existentes até então. O que poucos sabem é que, na verdade, Pernambuco fazia parte de um plano de colonização mais ousado e ambicioso. Criado pela Companhia das Índias Ocidentais, o chamado Plano Atlântico visava conquistar não só territórios do Brasil, mas também em São Jorge da Mina, em Gana, e Luanda, em Angola, ambas na África. O objetivo era conectar o comércio marítimo de açúcar, pau-brasil e de escravizados de todas essas regiões. Recife, particularmente, era um ótimo lugar para começar a empreitada, já que o Porto do Recife, um dos mais movimentados do período, facilitava o acesso a territórios vizinhos e a expansão da colonização. Foi por essa razão que, pela praia, chegaram os novos invasores e, pouco a pouco, foram dominando o território. Foi nas areias da Praia de Pau Amarelo que os 7.000 holandeses, comandados pelo coronel Diederik van Verdenboer, pisaram pela primeira vez na terra que exploraram por mais de 2 décadas. De início, os holandeses se acomodaram na vila de Olinda, mas, um ano depois, em 24 de novembro de 1631, se estabeleceram no Recife, onde começaram uma nova era de desenvolvimento e exploração. Esses acontecimentos redesenharam para sempre a geopolítica de Pernambuco. Por conta do incêndio, a cidade de Olinda deixou de ser a capital de Pernambuco, posto que até hoje pertence à cidade do Recife.